Graça e paz, meus irmãos, que Deus venha abençoar a nossa vida nesta terça-feira. Terça-feira onde nós vamos buscar intimidade e aprender de Deus, né? Que é o nosso Senhor, o nosso Salvador, que é tudo o que precisamos, necessitamos é estar com Ele, é viver com Ele, é depender dEle, né? E aprender dEle, porque Ele é perfeito, né? Glória a Deus, que nessa terça-feira o Espírito Santo possa se renovar, preencher o seu coração com o amor, com as bênçãos, com o ensino, com a direção dele, né? Em nome do Senhor Jesus. E eu queria ler uma mensagem com vocês, onde se encontra no livro de Tito, no capítulo 2. E na minha Bíblia vem dizendo assim: instruções para vários grupos, né? E no verso 1 diz assim, ó: vocês, porém, falem o que está de acordo com a sã doutrina. Ensine os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Da mesma maneira, encoraje os jovens a serem prudentes. Em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras em seu ensino. Mostre integridade e seriedade. Use uma linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Ensine os escravos a se submeterem em tudo aos seus senhores, a procurarem agradá-los, a não serem respondões e a não roubá-los, mas a mostrarem que são íntegros, dignos de confiança, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa, nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. É isso que vocês devem ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade. Ninguém os despreze. Amém? Irmão, glória a Deus, né? Glória a Deus. Eu queria falar um pouquinho sobre os valores, né, de Cristo, falar um pouquinho sobre a responsabilidade do ensino e de quem é ensinado também, né? Porque muitas das vezes a culpa não é de quem ensina, é de quem não quer aprender, né? E infelizmente na nossa vida não é diferente, né? A gente olha, observa, né? E vê que tem muitas pessoas que, como fala no final desse capítulo, têm desprezado, né, a sã doutrina. Tem preferido, infelizmente, coisas seculares dentro da igreja, coisas... Eu não sei nem discernir a palavra. Nem se vê Paulo orientando a Tito aqui, instruções a vários grupos,
Porque Tito ele ia lidar com homens mais velhos, com mulheres, com jovens, com pessoas, escravos, trabalhadores, né? Ele ia lidar com todo tipo de gente e ele tinha que ser cheio do Espírito Santo, né? Ele tinha que ser o sal da terra, dar o gosto, dar o sabor, para saber ensinar os valores de Cristo em todas as áreas. Só que muitas das vezes na igreja já não tem se ensinado os valores de Cristo. Você está indo para a igreja recebendo palavras proféticas, profetadas, revelações, e você vai para buscar isso, aquilo, mas você não vai para mudar uma mudança de caráter. Você vai para a igreja e você não aprende como ser um filho, como ser uma esposa, como ser um pai, né? Como ser um irmão, como ser um trabalhador, como se portar no seu trabalho, como se portar na sua casa, como se portar no meio de seus familiares, né? Como se portar no meio de outras pessoas que não são cristãs, né? E a igreja tem esquecido desses valores. Que o Senhor Jesus, quando Ele nos chamou para nos limpar, nos purificar, transformar os nossos valores, os nossos pensamentos, mudar a nossa visão, mudar o nosso pensar, para ter um pensar como o de Cristo, né? E olha como o homem de Deus, ele tem que estar apto para toda boa obra, né? Eu já ouvi na minha carreira que fala assim, irmão, como é que você vai pregar para pessoas mais velhas que você? Porque elas viveram mais, elas sabem mais que você, tem mais experiência. Aí eu sempre fico pensando, mas quem é mais sábio que o Espírito Santo? E que quem tem a direção do caminho a não ser a Deus? Se Deus ministra na minha vida, se eu tenho uma vida de comunhão, eu não vou falar de mim mesmo. Mas eu vou falar do que Cristo quer falar, né? E assim também com as mulheres, né? Muitas vezes você, mas vai ter uma reunião de mulheres e mulheres vão pregar para mulheres, porque são mulheres, elas se entendem. Eu acho engraçadíssimo isso. Sabe por quê? A igreja não é baseada na carnalidade. A igreja é baseada no Espírito Santo. A igreja é voltada e ela é direcionada pelo Espírito Santo. Tanto pode ser um homem, né, a falar para mulheres ou uma mulher, né, se for a vontade de Deus, com todo respeito, falar a um irmão também, ensiná-lo, né. Eu sei que a Bíblia fala, né, que não funciona assim na igreja, mas tem mulheres cheias do Espírito Santo que Deus usa para ministrar uma palavra, para dar uma direção, né. Eu sei que mulheres na igreja, elas têm o lugar delas, o determinado lugar, a obra de Deus, né? Como muitos hoje, infelizmente, estão dando uma autoridade que não é devida, não porque as mulheres são menores ou maiores, não, as mulheres na igreja fazem a diferença, mas porque não é devido perante Cristo. A autoridade de uma pastora, falar que é uma pastora, isso aí não existe na Bíblia. Estão se inventando essas coisas dentro da igreja, colocando essas doutrinas carnais, né, para algum motivo que eu não consigo compreender ainda. Qual a dificuldade de saber que a mulher é cheia do Espírito Santo? Qual a dificuldade de saber que a mulher é usada como instrumento de Deus? Sim. Qual a dificuldade de saber que a mulher ela é o tempero da igreja, ela faz a diferença? Mas ela não é uma pastora. Ela não pode exercer o cargo de liderança sobre homens na igreja. E você vê as pessoas ensinando e sendo ensinadas assim, né? Passando doutrinas humanas, sem pensar na palavra de Deus, atropelando. E você vê aqui que aí eu já ouvi falar assim, não, você não pode pregar para mulheres, porque você é homem. Aí você fica pensando, mas eu vou falar de mim mesmo ou eu vou falar o que o Espírito Santo me direciona? Eu vou falar aquilo que Deus está proporcionando a falar para
aquelas pessoas. E você vê que Paulo ele vem falando para Tito ensinar as mulheres, para que as outras mulheres ensinem as outras mulheres. Mas precisa de um homem direcionar aquilo ali. Gente, não tem nada demais. Esse negócio desse feminismo na igreja, esse ativismo, esse negócio mundano. Meu, que coisa horrível ver isso. Isso entoja a gente. Meu, para o homem cristão, ele sabe que a mulher, independente do sexo, ela é serva de Deus, ela é uma filha de Deus. E ela é preciosa para Deus como você é homem. E aqui Paulo ele vem dizendo, né? Para Tito ensine, né? As mulheres mais velhas serem reverentes na sua maneira de viver. Não caluniadores, né? Aqueles não fofoqueiros. Nem escravizados ao vinho, mas serem capazes de ensinar o que é bom. Olha só, Paulo estava falando aqui para as mulheres, para Tito, ensinar as mulheres não ficar de conversinha, falando da vida dos outros, na igreja, nos cantos, entre elas. Para ensinar elas, né, a viverem não caluniadores, não escravos ao vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Quer dizer, Paulo está falando para Tito, ensina as mulheres o que é bom para que elas possam ensinar suas filhas, as jovens, né? E é uma coisa muito interessante, porque eu vejo essas coisas na igreja, eu não sei, até hoje eu não compreendo. Sempre fala para mim, você não pode pregar para mulheres, né? Nós vamos fazer uma reunião de mulheres e você não pode pregar. Aí eu fico pensando, Jesus Cristo não era casado, mas pregou para casar. Jesus Cristo não era mulher e ministrava para mulheres. Eu fico pensando, aonde que está isso na Bíblia? Essa invenção, essa doutrina que eu não sei de onde sai e se alastra e pega e depois fala, não tira mais da igreja. A igreja gosta dessas coisas. Que o homem ele põe um limite, não, nessa área você não vai não, nessa área aqui. Quer dizer que se eu sou um dono de uma empresa, eu sou cristão, sou um homem que Deus ungiu para levar a palavra, o mistério dele, eu não posso pegar como um trabalhador, porque eu sou dono da empresa. É uma coisa maluca. O que fazem hoje dentro da igreja, sabe? E estão se perdendo os valores, e você vê que Paulo dá instrução para vários grupos, né? O primeiro grupo, né, é aquele que são os homens, os pais de família, os anciões, os mais sábios, né? Os que têm mais idade. Ele falou assim, você porém fale o que está de acordo com a sua doutrina, quer dizer, porque às vezes os homens mais velhos, de mais idade, eles falam conforme a experiência que já viveram, com a vida que já viveram, da forma que já viveram. Só que Paulo está se instruindo, Tito, fale conforme a sua doutrina. Não vá baseado em tendências, em religião, em história. Vá pelo Espírito Santo, que a palavra direciona. Eu estava na casa do irmão e nós falávamos com um jovem e eu explicando para o jovem, né? Porque muitos jovens hoje sofrem, o jovem hoje passa muita luta. E eu falando para o jovem, né? De acordo com como funciona. E aí a gente entrou no mérito do culto na igreja. Eu dou muita risada porque a sua doutrina é uma coisa. O culto que fazem na igreja hoje, ela é direcionada de uma forma que foi estabelecida, não sei quando começou, de que forma começou, mas não é um padrão. E o vô do menino, que é ministro da palavra, ele falava, não, o culto tem que ter disciplina, tem que ter um pregador tanto tempo para pregar, tem que ter isso, tem que ter aquilo, e eu respeito.
Eu acho bonito, tem que ter ordem e decência na igreja. Tem que ter, como eles falam, liturgia, essas coisas. Mas eu estava falando assim, eu respeito, eu concordo, só que perante a palavra de Deus não funciona assim não. Aí eu falei assim, é por isso que hoje em dia você não vê jovens cheios da presença de Deus. Porque eles vão para o culto na semana, 2, 3, a semana toda, e o culto tem no máximo 2 horas de duração, e o resto do dia ele passa uma vida secular. Uma vida sendo alimentada de coisas que não edificam. Eu falava para os irmãos, eu falei, pô, na época dos puritanos, dos pregadores antigos, de Paulo, né, conhecido, culto de ético, que o jovenzinho caiu lá da janela, lá. Falava que ele começou a pregação no horário, num dia, foi terminar quase no outro dia do doutorado, final do dia, né? E aí você vê que antigamente passavam-se horas, as vigílias se começavam 10 horas da noite até 5 da manhã. Hoje a pessoa fala que a vigília é 3 horas, 11 horas tá acabando. Ah, porque tem que respeitar os vizinhos, que não sei o que, não sei o que lá. Um lugar que possa fazer. E aí você vai vendo que essa cultura em toda a igreja, e você não sabe como nem quando, e virou uma regra. Não virou uma exceção, virou uma regra. E aí eu ministrando para o menino, eu falei para o é por isso que os jovens hoje, eles não sentem o poder de Deus, eles não conseguem resistir ao pecado. É por isso que os jovens hoje não recebem os 2 talentos, não se aperfeiçoam, por causa disso. Eles são alimentados meia hora, 40 minutos com uma palavra, e depois? Ah, porque a igreja, porque isso. E são bons motivos, eu concordo. Ah, porque a igreja tem que ver que tem pessoas de idade, tem pessoas casadas, que os seus maridos não são convertidos, tal. Eu concordo, são boas intenções. Mas não é essa doutrina isso aí. A Bíblia não diz nada disso. E é difícil você pregar para pessoas que já têm uma doutrina, já são doutrinados, você tentar explicar para eles, falar assim, não, eu respeito, eu concordo, mas não é bíblico. A Bíblia fala que as pessoas mais velhas não se deixam mais admoestar, né? E não é velho de idade, não, é velho de muito tempo de igreja. Já está tão doutrinado com coisa da igreja, com teoria da igreja, com doutrina de igreja, doutrina de homem, que você, quando você vai pregar a palavra santa, a pessoa fala, não é assim não. E o irmão José, ele fala uma coisa muito interessante, ele fala assim, se você quiser, irmão, você acha brecha para tudo na Bíblia. Para tudo. Vai pôr o que você quiser na igreja. Mas essa doutrina é essa doutrina. Você vê que o começo, Paulo ele começa falando para Tito, esses homens que você vai ensinar, que são mais experientes, mais isso, ensine a sã doutrina, dele viver de modo moderado, digno de respeito, sensatos e sadios na fé. Olha só, sadios na fé, no amor e na perseverança. Porque querendo ou não é difícil, irmão. Eu tenho visto relatos de pessoas muito mais experientes que eu, e esses homens eles passam muita luta, já passaram, e nós temos que respeitar. E nós temos que ser instrumentos de Deus para avivar a fé deles, para continuarem perseverantes, para mostrar que a nova geração, ou aqueles que estão nascendo do Evangelho, mesmo numa meia-idade, acredita, está tendo fruto. Deus está trabalhando. E olha só, a primeira classe já é um ponto muito difícil. Que são pessoas doutrinadas, que aprenderam uma religião e agora, para desconstruir, só uma bala no Espírito Santo. Mas ele falou, ensine, mostre a palavra de Deus,
passando doutrina. Não é que eu estou falando para vocês aqui, eu respeito muito a disciplina da igreja, a forma que é feito os cultos e tal, só que eu, André, eu amo a palavra de Deus. E eu acho assim, que hoje o mundo está tão perverso, que o jovem hoje ele sofre muito para resistir a Deus. E sofre muito mais primeiro. Já não tem quem ensine que é santo, faça a doutrina. Está muito raro. Segundo, o tempo é escasso, ele passa mais tempo com coisas seculares do que com Deus. E a igreja tem terceirizado essas coisas. Isso é uma coisa muito triste. A pessoa chega na igreja sofrendo de um mal. Antes o pastor falava, não, vamos orar. Hoje o pastor fala, você procurou o médico? Não sou contra o médico, mas Deus vai assim, todo aquele que ele enviar para você, é ele que vai agir, é ele que vai fazer. Eu sei que tem problemas que temos que ir no médico, mas aquela pessoa foi na igreja, está com problema de depressão, um problema na saúde, na família, meu, é você, sacerdote. É a unção que há na sua vida. Talvez você não vai curar o físico, mas você vai ser usado para curar de dentro para fora aquele rapaz, aquela moça. E a gente está vendo porque essa doutrina ela está se perdendo na igreja. Então, nós estamos se preocupando mais com o rito de culto do que com o poder de Deus mesmo. Estamos se preocupando mais com o tempo, com a roupa, com os eventos, do que falar de Cristo, sem se importar a hora. Eu falava com o irmão Rosiel, eu conversava com ele, não, o problema não é tempo, não é hora, é o coração. Porque às vezes o irmão vai para a igreja e fala, já está 1h30 aqui de culto, e esse irmão pregando, e ainda tem gente cantando e orando, que isso? Eu tenho que fazer meu feijão. Aquela desculpa, né? Tá tarde, é perigoso. Eu entendo. Mas convida essa pessoa para uma festa, para um churrasco, nem hora. Vai pro shopping com ela. Vai pro lugar onde ela gosta. Ela passa com ela 5, 6, 7, 10 anos. Sem ter noção, nem olhar para o olho. Então você entende que a palavra de Deus não mostra isso. Que nós temos que passar mais tempo com Cristo, vivendo com Cristo, ensinando de Cristo. Olha só, imagina só, Tito ouvindo isso, falando, meu Deus, eu vou estar na igreja, eu vou ter que ensinar isso, eu vou ter que ensinar aquilo. Porque precisa essa doutrina ser pregada. E aí depois que ele passa dos anciões, né, dos mais velhos, ele vem para as mulheres, fala, Tito, você vai ensinar as mulheres a não ser fofoqueiros, a não ser dado ao vinho, a fazer a boa obra. Aí você fala, mas uma mulher, você vai ensinar a mulher a fazer isso? Porque a Bíblia, o Espírito Santo, é ele que ensina como uma mulher tem que ser, não é uma mulher ensinar a outra. É o Espírito Santo. E quando uma mulher ensina a outra, ela não está ensinando de si mesma, ela está ensinando porque ela é cheia do Espírito Santo. Então, Tito falou, nossa, eu vou ter que ensinar isso também. Porque você faz discípulo, porque aquelas mulheres vão fazer discípulos também. Assim como alguns discípulos de Cristo, e os discípulos de Cristo estão discipulando os outros cristãos, assim quando você ensinar os valores a uma mulher, ela vai ensinar os valores a outras mulheres. E a Bíblia fala, semelhantemente, ensina as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas ao vinho, mas serem capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens, amarem seus maridos e seus filhos. Olha só. Você está vendo o que Tito tinha que ensinar para elas? Ele não tinha que ensinar as mulheres a sair pulando, rebolando na igreja.
Isso é uma espalhafatosa. Olha só um ensino. Fala assim, ó. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, e serem prudentes, puras e a estarem ocupadas em casa. Olha só. Você fala isso hoje para uma mulher hoje. Não vou falar nem das jovens, porque ninguém ensina jovem. Uma mulher casada para ser você tem que cuidar da casa. Não, eu trabalho, a desculpa é essa. Ah, então eu também não trabalho, porque na Bíblia antigamente a mulher não trabalhava. Então tá bom. Não trabalhe, mas aceite o que o seu marido tem para te dar então. Porque funciona assim, né? Ó, a mulher hoje trabalha para ajudar o marido. É verdade. A mulher hoje a mulher hoje é mil utilidades. Trabalha, cuida da casa, cuida dos filhos, faz isso, faz aquilo, faz a obra na igreja. A mulher é forte, vou te falar. Mas funciona assim. Mulher, você quer viver de acordo com a Bíblia fala? O marido tem que ter os tempos para cá? Tem. O seu marido pode pagar uma casa simples, humilde. Você não pode ter carro, por enquanto o seu marido ele rala todo dia e o salário dele não comporta ter uma vida melhor do que pode te dar. Você aceita? Ah, não, eu quero minhas roupas, eu quero isso, eu quero aquilo, por isso eu vou trabalhar, você entendeu? Tem muitas mulheres que trabalham por amor, para ajudar a sua casa, por verem que os tempos são outros, verdade. Mas tem outras porque não querem aceitar a vida que o marido hoje pode lhe dar. Não é que o marido é emprestado, o marido não. É o que ele pode. Ele trabalha de noite. Então, olha só, meus irmãos. Paulo falou para ti, ensina essas mulheres a amarem seus maridos, seus filhos, a cuidarem da sua casa. Tem se ensinado isso na igreja? Eu tenho que falar, não, a mulher hoje é empoderada. Empoderada. A mulher hoje é auto-independente. Meu Deus do céu. Aí fala, não precisamos de homem para nada. Dentro da igreja. Mas que conversa fiada é essa? Se o homem e a mulher, os dois casados, se tornam um só, por acaso um corpo, ele só precisa do braço, ele não precisa da perna? Um não ajuda o outro. Cada um no seu lugar. Só que hoje não se ensina isso na igreja, porque você vai falar isso na igreja e fala, não, isso aí é antigamente. Não sei que lá. Aí a mulher hoje, a mulher hoje não ensina a jovem a ser uma mulher assim. Aí a jovem quer casar hoje, né? Aí não sabe fritar um ovo, não cuida nem do seu próprio guarda-roupa, aí vai ter que cuidar da casa, porque é responsabilidade dela também. Nunca passou um pano no chão, aí vai querer empregado, aí o marido não pode pagar empregado. Mas aí ela fala, mas eu sou serva de Deus, quem ensinou isso? Amor por irmão. Eu já vi gente na igreja, irmãos mais velhos, irmão. Até que fazer algo, falar para Jesus, seu marido fala assim, não dá pois não, responde. Ah, que isso? Tá achando que é quem? Olha o ensino que está tendo na igreja. Isso é essa doutrina? Não é quem inventou isso. Não foi o homem, a facilidade do homem, para atrair as mulheres para a igreja? A mulher na igreja tem a parte crucial e principal. A mulher é essencial no corpo de Cristo, mas no seu devido lugar. E quão bom é que as outras mulheres ouvissem homens de Deus, não homens de Deus, ensinando a sua doutrina, passando para elas a direção do Espírito Santo para que elas pudessem direcionar as mais jovens, as suas filhas em casa. Porque hoje você vai no lar cristão, você vê a filha responder para o pai, o filho, por que isso? Porque viu a mulher responder para o marido. Vê um quebra-pau, desrespeita a mulher, desrespeita o marido trata a mulher como um lixo. E aí o filho, a liberdade e o exemplo está aí.
E aí você fala, meu, como é que seu filho faz isso com você? Porque os valores, não tá mas não vai pro culto, ela vai pro culto, a roupa bonitinha de crente, dá glória, fala aleluia, canta bonito, e o louvor emociona, e é lindo. Mas não está aprendendo nada, porque não estão se pregando os valores cristãos. A nossa mente cristã, gente, era do mundo. O meu pensamento era totalmente diferente do que eu tenho hoje. E tem coisas ainda que Deus está desconstruindo na minha vida. Coisas que você fala, mas o que é isso aqui? Mas Deus vai ter que te ensinar. Quer dizer, quando você muda do mundo para Cristo, todo mundo muda. O seu pensar, o seu falar, o seu agir, o seu vestir, o seu portar, o seu estar, aonde você está. Você não vê mais hoje isso. Você vai para um culto hoje, você ouve falar de bênção, de cura, de lutas e tal. Mas você ouve alguém falar, ó mulheres, seja assim, para ser cheia do Espírito Santo, ó homens, pais de família, seja o exemplo da sua casa. Ó jovens, mantenha-se firme, santifique, separe dos caminhos do mal, sai das férias, das bagunças. O negócio é poder. É culto motivacional. Eu estava vendo um pregando esse dia, mas eu nem lembrei. Mas assim, sabe por que a cobra não disputa com a Pepsi? Agora, porque a cobra sabe o valor dela. Ela não precisa mostrar pra ninguém que ela é melhor. Não sei quem, não sei o que lá. Por isso que ela não disputa com ela, pega aquela coisa motivacional, sabe? Você é melhor. Tudo que você faz é bom. Oh, meu Deus do céu. Jesus falou assim, que toda a nossa obra, por mais dor que seja, não passa de pano de carro. Aí você vê uma criança pregando isso, quem ensinou essas coisas para ela? Essas porcarias religiosas. Cadê os pais dessa jovem? Pode molestar ela. Ela fala, filho, opa, o caminho é esse não. E quem deixou uma moça sem experiência nenhuma para cima do altar? Gente, eu fico. E tem igreja que convida essa jovem. E eu não estou culpando e criticando a moça, não. Pelo contrário, eu acho que quem é culpado é quem está dando essa liberdade sem ensinar a moça. Eu fico horrorizado, irmãos. Eu estou dividindo com vocês porque eu estou falando aqui. Talvez hoje eu vou falar para pais, mães, homens mais velhos, jovens, mulheres que às vezes acham, os tempos são outros, eu sou independente, eu faço minha vida, eu respondo mesmo. Eu sou. Cuidado, meu irmão. Você está fazendo isso, aí você vai para a igreja e dá o glória. Seu glória não chega nem. Acho que não sai nem de dentro de você. Fica dentro da sua garganta. Você está gritando, mas ninguém está te ouvindo. Assim também os maridos, viu? Que não tratam sua esposa como um dos mais frágeis, que não cuida delas, que não se dedica, que não se esforça para ensinar, para amar, para trazer o melhor, para dedicar. O melhor não é só financeiro, é exemplo. Sua oração na ouvida, Pedro falou. Às vezes esse aí tá falando aqui, né? Faz um pouquinho, aí você fala, não. Falando demais das minhas mãos, eu sei o lugar dos homens. Eu sei que a gente tem que tratar a nossa esposa como um vaso mais frágil. Quando eu falo vaso mais frágil, não é mais fraco, não, é mais raro, tá? É um vaso onde ele é frágil, você tem que estar sempre cercando ele em volta, cuidando, protegendo, porque ele é de valor e de cobiça. Ele não é fraco, ele é cobiçado. Então, trate com dignidade, com amor, com carinho, com zelo sua esposa. Aí a Bíblia fala assim, no 6. Da mesma maneira, encoraje os jovens a serem prudentes em tudo, seja vocês mesmos um exemplo para eles. Olha só. O que Deus está falando aqui, falando para ti? Então,
cuide, mas que você seja um exemplo ali. Como é que eu falo pro Jajá? Você tem que buscar Deus. Aí eu já vejo, faço um culto, aí eu jogo no Corinthians, aí eu saio, vou pra uma festinha, aí eu passo o dia inteiro fazendo tudo que não é de Deus, ou correndo atrás do vento, aí chega a noite e eu sou o homem de Deus para tudo. Aleluia, vamos dar glória a Deus. Ou lá a palavra diz tal, porque lá no grego, lá tal. E o filho olha já agora também. Ficou o dia inteiro no Facebook, no Instagram, de papo furado com os amigos seculares ainda. A Bíblia fala que nós temos que ser exemplos para os mais jovens. O que é exemplo? Como é que o jovem vai ver exemplo de perseverança se você não persevera? Como é que o jovem vai ver um exemplo de renúncia da sua carne, da sua vontade, se você não renuncia? Como é que o jovem vai ver o exemplo de santidade se você não se separa de nada? Ele fala assim, ó, para serem prudentes e ser um exemplo, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use uma linguagem sadia contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados, porque não poderão falar mal de nós. Olha só o que Paulo falou a Tito. Citou a sua linguagem, uma linguagem sadia. O que é uma linguagem sadia? Santa. Tudo. Hoje em dia fala assim, irmão, para nós ganharmos os jovens, temos que falar na linguagem dele, falar, e aí, bro, tal, e aí, Jesus tá tirando onda. Que isso, irmão? Você tá maluco? Não perverte a coisa de Deus não, não escarnece de Deus não. O jovem do mundo tem que ver que isso é diferente, o seu falar é diferente. De uma maneira sadia, com amor, com carinho, mas falar com decência. Fala, meu jovem, se você não vai fazer o verbo e tal, não sei o que, não, mas você vai falar do modo respeitoso, do modo cristão. Porque hoje está assim, não, irmão, para nós ganhar um jovem, nós vamos pôr o cabelão grandão, aí hoje está assim, eu uso o piercing para atrair o jovem. Que isso, meu irmão? Aonde está isso na igreja? Que o piercing, a música, a sua roupa, o seu modo de falar que atrai as pessoas. Eu sempre ouvi falar que o que atraía a pessoa à redenção, à conversão, era Cristo e o seu sacrifício. Foi o amor dele que me atraiu. Meu Deus, irmão. E aí você fala numa linguagem, fala, e aí não, e aí pai, e aí não sei o que. Fala, que isso, irmão? Você saiu do mundo, mas a linguagem carnal está dentro de você. E aí você fala, não, mas se eu ensinar tudo isso na igreja, muita gente vai sair. É melhor ficar com quem quer ser salvo do que estar no meio dos que não são. Eu amo almas, eu amo o homem convertido. Mas Jesus falou que adianta ganhar o mundo todo e não é só riqueza que perdeu sua salvação. O que adianta você fazer movimento e desagradar a sã doutrina? O que adianta? A Bíblia fala assim, ensina os escravos a se submeterem em tudo a seus senhores, a procurarem agradá-los, a não serem respondendo, a não roubá-los, mas mostrarem que são dignos de confiança. Olha só. A Bíblia aqui vem dizendo escravo, porque antigamente tinha muito escravo, mas hoje não deixa de ver a vida de escrava, né? Mas vamos lá. Nós que somos trabalhadores, né? Temos que estar ali para ter o pão de todo dia, né? Graças a Deus que Deus nos deu trabalho. Mas Paulo estava ensinando até para os trabalhadores como ser. Você não pode ser uma pessoa que responde para o seu chefe. Você tem que ser digno de confiança. Você tem que ser respeitoso. Saber se portar na sua empresa, né? Sua parte é assim.
para que assim torne atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. Olha só, no seu trabalho, irmão, você tem que ser um espelho de Cristo. Como? Não sendo preguiçoso, não matando tempo, não brigando, não respondendo, não tentando passar a perna, não fofocando do seu amigo do lado, não ficando em rodinhas. E aí você olha assim, você fala, meu, mas o que quer dizer isso? Eu vou dar um exemplo para você bem básico. Na minha jornada de trabalho, na minha época, né, de que eu trabalhei numa empresa química, um dia foram fazer greve. E eu tô lá. Nem sei o que eles iam fazer, foi fazer greve. E aí, mas vamos parar as máquinas? Eu falei, mas por quê? Ah, porque nós quer isso, quer aquilo. Eu falei, mas por quê? Ah, porque é pouco. Eu falei, mas você não assinou o contrato? E naquela época eu tava vendo o primeiro amor, até, sabe, aquele. Meu, era só fé, às vezes marcava as pessoas. Não, é porque nós precisamos de aumentos aqui. Eu falei, mas você não assinou o contrato? Eles assinei. Então, você não concordou? Concordei. Não, mas já passou e teve lá, não sei o quê. Eu falei, mas vocês estão lutando porque nós queremos ganhar mais de vale refeição, queremos ganhar um pouquinho mais disso. Eu falei, mas isso daí? Você não está dando nenhum convênio para sua família, nada? Mas não vai parar. Eu falei, tá bom, mas o que você quer? Eu quero um aumento. Eu falei, mas você estudou? Você se capacitou para subir de nível nessa firma? Não, mas não. Eu falei, mas você desempenhou o melhor trabalho para as pessoas te reconhecerem? Não. E aí? E você quer fazer greve para pedir forçado aumento, você não está fazendo nada por isso? Ah, vamos parar. Eu falei, eu não vou parar. Aí vieram lá, esses pessoal esquerdista aí, foi lá, pisou na minha máquina e desligou a minha máquina. Aí eu parei, né? E fiquei na minha máquina. Eu vi eles discutindo com o diretor lá e eu aqui na minha máquina. Aí o chefe da sessão veio falar comigo, falou, por que você não foi lá, cara? Eu falei, eu entrei aqui há menos de um ano. Falaram pra mim que ninguém conseguiu uma promoção aqui em menos de 3, 4 anos. Eu já consegui em 6 meses. Trabalhei bastante, mas consegui. Eu assinei um contrato, eu não tenho um grande estudo, eu não me capacitei, eu não fiz uma química, eu não tenho como almejar um outro cargo, sabe? Eu falei assim, ainda por exemplo, não sei que Deus me colocou aqui. Então eu estou satisfeito com o que Deus está me dando e eu não tenho que me indicar, eu aceitei os termos. Ele falou, cara, eu falei, porque... Então assim, aquilo pode não ter sido nada para o homem, mas para Deus aquilo foi diferente. Para Deus foi algo que eu falei, não, eu não vou fazer o que os outros estão fazendo, o que o mundo está pensando, eu não vou fazer isso. E graças a Deus é bom que eu estava vivendo o começo da minha fé, e foi mais por fé mesmo, e creio na palavra de Deus, que eu dei um bom exemplo, foi nem para aprender. Porque o ministério onde eu vivi não tinha esses valores. E eu vou glorificar a Deus por isso. Porque as pessoas vêm no seu viver, no seu trabalho, a Bíblia fala assim, aqui atraem tudo o ensino de Deus, nosso Salvador, para que as pessoas sejam atraídas por Deus. Então, assim, aquele cara vive algo diferente, aquele cara pensa diferente, aquele cara, ele fala diferente. O pensar dele é diferente. Eu sei que nem todos vão querer, mas os que quiserem a mudança de vida, eles vão falar, existe alguém. Então você é essa pessoa no seu trabalho. Você é essa pessoa na sua casa. Você é essa mulher que é exemplo de uma mulher cristã. Você é esse homem mais velho que dá o exemplo, que faz a diferença. E olha só o que diz no ontem, fala assim, porque a graça de Deus se manifestou o Salvador a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa,
nesta era presente. Olha só, a palavra de Deus que se manifestou em nós, ela tem que demonstrar os seus frutos. Nós temos que viver de uma maneira piedosa, justa, íntegra, de uma maneira sensata, né? E Paulo estava falando, nesta era presente, na era que ele vivia. Imagina nessa era, irmão. Imagina nessa era que a gente tem vivido pessoas sem exemplo, pessoas sem nenhum referencial. Eu fui no culto domingo e teve estudo bíblico, o pastor falou assim, nós somos influência. Nem que seja na nossa casa, nós somos. Influenciamos as pessoas. E como você tem influenciado as pessoas? De que maneira? De que forma? Em nome de Jesus, meus irmãos. De que forma nós temos influenciado as pessoas? Será que é com modo digno de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de uma esposa, de um trabalhador, de um filho? Ou de um religioso que segue a tendência do mundo? Temos que pensar nisso, porque é através do nosso viver, a viver essa doutrina, é que as pessoas vão ver a diferença em nós. Ah, mas o tempo que nós estamos vivendo é muito difícil. Se nós não se sujeitarmos a algumas coisas, não vamos conseguir. Não tem problema. Homens foram perseguidos pela palavra, por pregar essa doutrina. Por que você quer ser diferente? E no finalzinho do 14 diz assim, ó. Ele se entregou por nós, Jesus, né? A fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática das boas obras. Você viu que Deus falou assim? Ele nos santificou para fazer um povo particular dele. Olha que bom, um povo particularmente seu. Quer dizer, Deus está separando o que é dele é particular dele, é só dele, não é dos outros, não é do mundo. É particular dele, ele te comprou para ser dele. E só aqueles que vivem a obra de Deus, a palavra de Deus, a sua doutrina, é que é dele. E para isso, para nós se dedicarmos a toda a boa obra, você viu que Deus nos separou para fazer a boa obra? Para não se sujeitar às coisas do mundo. É para isso que Deus chama para ser cristão, para viver uma vida com Ele, fazendo a obra dele. Mas ele não, ele pensou, não, Deus me resgatou para que eu seja um multimilionário, para que eu seja próximo, para que eu desfrute as coisas dessa terra. Aí vem aquela palavra, você vai governar essa terra. E aí vem riqueza. Não é isso não, irmão. Deus te separou para fazer toda a boa obra dele. E olha só o que diz no finalzinho. É isso que você deve ensinar, exortando, repreendendo com toda a autoridade, ninguém o despreza. Você viu o que no final Paulo falou? Irmão, não perca o foco. É isso que você deve ensinar, tio. A sua doutrina. Ah, mas nas outras igrejas o mundo está ensinando outras coisas. Está ensinando a pular, está ensinando a rodar, está ensinando a dar profetada, está fazendo. E hoje em dia se falar existe apóstolo. Que é isso? Deixa essas pessoas fazerem isso. Você vive essa doutrina. Você ensina a verdade. Ó, exortando, repreendendo com toda a autoridade. Qual que é toda a autoridade? Com o Espírito Santo. Ninguém o despreza. Irmão, se alguém desprezar, você ensinar como uma pessoa ser um homem de Deus, como uma mulher ser uma mulher de Deus, como um homem ser um pai de família, você ensinar na igreja como o filho respeitar os seus pais, você ensinar as suas esposas a amarem os seus maridos, os seus filhos, a cuidarem da casa, a não ficar no meio da fofoca. Se você ensina isso na igreja e os outros lugares você não está vendo isso, você está vendo negócio de receba, poder, e tome isso e tome aquilo, irmão, não se importe com isso. Grite no meio dessa multidão. Ensine o que é verdade. Ensine o que é santo. Ensine o que é puro, o que é verdadeiro. Que contra essas coisas, irmão, ninguém pode ser contra. Que contra essas coisas ninguém pode prevalecer. Porque você está ensinando os valores de Cristo dentro de uma igreja. Poxa, hoje é difícil encontrar um culto direcionado para isso. Vamos aprender como ser uma família.
Como o pai ser o pai, a mãe ser a mãe, o marido ser o marido, a esposa ser a esposa, os filhos ser os filhos, como tratar no nosso trabalho. E as pessoas vão vivendo de forma errônea, achando que estão agradando a Deus, e vai para a igreja da glória e está fazendo tudo que é errado. Eu lembro de um dia, para terminar, o irmão chegou na porta da igreja, nós já estávamos no final do culto, vai embora, ia ter outro culto, né? E o irmão chegou lá e nós estávamos falando alguma coisa, eu vi que ele estava meio assim, aí eu falei, irmão, cadê? Ele falou, irmão, só que eu vim para a igreja porque, poxa, eu briguei com a minha esposa, eu maltratei ela, aí eu vim aqui para a igreja pedir perdão. Eu falei, irmão, como assim? Aí ele, não, você acha que Deus me perdoou? Eu falei, não, Deus te perdoou, mas você maltratou Deus? Eu falei, não, foi minha esposa. Eu falei, não, funciona assim. Vai para sua casa, pede perdão se você estiver arrependido verdadeiramente com a sua esposa. Peça perdão, reconcilie-se com ela, dê carinho a ela, mostre que você errou, volta para a igreja e pede perdão para Deus e agradece a Deus. Por que, irmão? Porque essa oração não vai ser nem ouvida, irmão. Você maltratou a mulher, você quer melhorar a Deus, vai pedir perdão para a mulher. Não, mas na igreja eu aprendi que... Aí você olha e fala, não, pelo amor de Deus, não funciona assim não. Você pode ir para a igreja, você faz tudo que é porcaria no mundo, você briga na empresa, você briga no trânsito, você maltrata a sua esposa, você dá maioria para os seus filhos, você vem aqui para a igreja pedir perdão para Deus, não. A Bíblia fala agora que eu testo, alguém que é contra você, vai lá, pede perdão, você reconcilia com a pessoa, depois você volta para casa do Senhor e fala com o Senhor. E fala para Deus te mudar esse teu gênio, né? Sua ignorância. Porque que acontece, irmão? A gente está vivendo um mundo onde você pode fazer tudo que é errado, chegar na igreja e falar, eu vim pedir perdão para Deus, mas você não pecou contra Deus, você machucou os outros. Vocês estão entendendo? Então, mas por que isso? Porque às vezes não está sendo ensinado. Cabe eu e você nesses tempos de apostasia da igreja ensinar o que é certo. Ah, mas irmão, nenhuma igreja está pregando isso. Ninguém fala sobre essas coisas. Ô, irmão. Estou dando uma importância para isso. Nossa. Acabou o mundo para mim. Não, irmão. Eu vivi muito tempo na lama, dentro da igreja, vivendo doutrina de homem, e só me afundei. Hoje eu não me importo se as pessoas não gostam de mim, se as pessoas me contestam, se as pessoas brigam comigo. Não vai colocar na minha cabeça doutrina religiosa. O que vai entrar na minha cabeça é o que a Bíblia ensina. Ah, você não está apto a aprender muito? Fale de Cristo. Domingo mesmo eu estava aprendendo. Muito bonito o estudo. Deus ele me acrescentou muita coisa ontem, conversando com meu irmão Josiel, antes do culto. E aprendendo muito com ele, falando das experiências. Com o meu irmão Eduardo, que veio um pouco mais cedo. O meu irmão Magno, que passou, o irmão Antônio, que não passou aqui em casa. E a gente vai falando de Deus. Estava lavando meu instrumento de trabalho, né, que é o meu carro. E os irmãos passam na rua, um para, outro para, fala da obra. Eu acho lindo. E aí Deus vai te aperfeiçoando. Mas doutrina não. Eu quero viver a palavra. E a palavra fala que eu sou livre para ministrar conforme o Espírito. Eu falo assim, se Deus mandar eu falar para um grupo de mulheres, eu vou lá ministrar no grupo. Mas se é homem, vai ficar constrangido, mas eu vou falar, porque eu obedeço a Deus. Se Deus mandar no meio dos jovens, vai falar, eu vou falar para os jovens, não vou falar mano não. Eu falei, jovem, funciona assim, assim, assim. Se falar, se tiver um grupo de homens mais velhos, anciões falando, e eles são todos, né? Eu vou lá falar, eu sou mais novo e vocês são mais experientes, passaram mais luta, mas o Espírito Santo vai ministrar aqui. Vou falar. Ah, mas eles vão bater no seu. Eu falei, deixa bater. Mas a palavra é pregar. Glória a Deus. Em nome de Jesus, meus irmãos, que vocês
que vai ouvir, venham buscar os valores de Cristo, venham buscar a direção de Cristo, venham buscar viver da forma digna do Evangelho de Cristo. Que você na sua casa seja um exemplo de pai, de mãe, de esposa, de marido, de filho, de irmão, de irmã. No seu trabalho também, que você seja um trabalhador honesto, honrado, digno de confiança. Se você for um homem que é dono de uma empresa, que você seja também uma pessoa justa, que reconhece seus funcionários, que vise o bem, fazer o bem ao próximo, em nome de Jesus. Amém? Que Deus ele conserve a sua mente, o seu coração em santidade, desapegado de doutrinas, desapegado de religiosidade, livres para entender e absorver tudo que o Espírito Santo tem para te dar e ser cheio do Espírito Santo. Amém? Em nome de Jesus, queria orar com vocês. Pela graça de Deus, né? Meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, pela sua graça, Senhor. Somente pela sua graça nós somos remidos, salvos, tocados, evangelizados. A sua graça, a graça do Senhor que nos alcançou. Meu Pai, o Senhor é maravilhoso, é grandioso, é tremendo. Meu Pai, que nessa terça-feira, meu Pai, aquele que vai ouvir essa mensagem, quem vai ouvir esta pregação, ele venha saber que não é, meu Pai, um glória dado pela boca, um aleluia que faz a diferença, mas é o portar-se, é o viver, é o ser servo do Senhor verdadeiramente, é dar o exemplo. Ah, meu Pai, se tem alguém no nosso meio que tem passado luta, tem passado dificuldades para viver como um marido de ter servo de Deus, uma esposa serva de Deus, filho servo de Deus, que o Senhor ajude, que o Senhor lhes ensine, Senhor, a como eles devem se portar, como eles devem ser. Meu Pai, só o Senhor sabe. Ensine essa mulher, meu Pai, nessa terça-feira, a ser uma mulher idônea, uma mulher que ame seu marido, que ame seus filhos, que cuide da sua casa, uma mulher cheia do Espírito Santo, adornada, meu Pai, pelo Senhor, não, meu Pai, por roupas, mas pelo Teu Espírito Santo, que ela venha resplandecer a Tua face. Meu Pai, eu sei que muitas são as aflições hoje das minhas irmãs, muitas são as lutas das mulheres hoje, assim como para o homem também multiplicou as lutas, para a mulher muito mais. Então eu peço ao Senhor, eu sei que não é fácil para essas mulheres de hoje, as jovens, se portarem como uma verdadeira cristã, por falta de valores, por falta de exemplo, mas Senhor, que o Teu Espírito Santo nesta terça-feira ministre o coração dessas mulheres, que o Senhor venha enchê-las, venha fortalecê-las nas adversidades, nas tribulações. Abençoa também aqueles que têm mais idade, que às vezes têm dificuldade de se sujeitar, de descer, de aprender. Abençoa, Senhor, em nome do Senhor Jesus, a igreja do Senhor, Pai. Que a igreja do Senhor ela não venha estar doutrinada a regras, mas que ela venha estar voltada à Tua santa palavra, a palavra do Senhor, que ela venha estar voltada à direção do Teu Espírito Santo, que o culto seja feito conforme a Tua direção, Senhor, em todos os momentos. Continua, meu Pai, usando homens e mulheres de Deus, que já são experimentados pelo Senhor no altar, que já são experimentados pelo Seu Espírito Santo, que já passaram pelo fogo, que eles vêm nos ensinar, assim como eu tenho aprendido muito, meu Pai, na igreja onde temos congregado, com os exemplos, não com palavras, com os exemplos que temos visto, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor use muito mais os Teus servos, que o Senhor use muito mais as Tuas servas. Meu Pai, os jovens que ali estão também, que o Senhor venha capacitá-los para eles serem a diferença no meio dessa juventude, meu Pai, corrompida. Que o Senhor venha derramar o Teu Espírito Santo, que o Senhor venha separar o Teu povo. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, derrama os Teus valores dentro de nós, nos dá o Teu caráter, meu Pai, tira o caráter nosso, humano, carnal, e coloca o caráter do Senhor, um caráter santo, de valores santos, em nome do Senhor Jesus. Que nessa terça-feira, aquele que vai ouvir, ele venha se lembrar que o Senhor chamou ele para toda boa obra, para viver de uma maneira digna, honesta, honrada perante o Senhor, sendo, meu Pai, uma testemunha do Seu Evangelho onde passar, com o Seu modo de viver, de pensar, de agir, em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, eu Te peço nesta terça-feira,
Fortalece a tua igreja, Senhor, para que não venha se perder no meio do caminho. Fortalece a tua igreja, meu Pai, para se manter fiel e firme ao Senhor. Uma igreja santa, separada, uma propriedade exclusiva do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Eu te agradeço pelas vidas, te agradeço pela palavra, e que essa palavra alcance o coração daquele que necessita ter uma mudança de pensamento, mudança de ótica. Em nome do Senhor Jesus, que tudo seja para a sua honra e glória, meu Pai. Em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Deus abençoe.